Bom dia a todos os irmãos e amigos que nos veem e ouvem pelos canais de mídia administrados pela Igreja Batista em Dom Pedro. Sou o pastor Angidenes Lamego da Silva, missionário em Portugal, juntamente com minha esposa Rosilene Reina Lamego da Silva, comissionados por Deus para abrirmos uma igreja batista no distrito do Porto, em Portugal. Quero agradecer esta oportunidade, em especial ao pastor João Azevedo Saraiva Júnior e a irmã Leilena Braga, do Ministério Guia Tempo com Deus. E neste devocional apresento o seguinte tema para uma breve reflexão: paradoxo. Sabendo que paradoxo é uma contradição ou oposição aparente, ou seja, falo melhor quando estou calado. Para ser rico, preciso dar. Paradoxo também é utilizar palavras com sentidos opostos que expressem ou causem contradição. Exemplo: alegria triste, Jesus Cristo, Deus e homem, homem e Deus. É também uma afirmação contraditória que desafia a lógica e senso comum. O meu silêncio grita: não sou deste mundo, mas dele não quero sair. Pois bem, quando falamos de paradoxo, o que é que te vem à mente em primeiro lugar? Para mim, a palavra que incorpora em si mesma contradição e oposição é o nome de uma pessoa, e esse nome é Jesus Cristo. O seguinte texto ratifica este paradoxo, pois sendo Deus, viveu em constante humildade, que eu chamo de poder controlado, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 7, utilizando a versão da Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Qual era o modo de pensar de Jesus? Com certeza, com foco na missão. Tudo que Jesus fazia, ensinava e vivia tinha por foco sua missão. Para cumpri-la, não julgava ninguém, mas despertava essas pessoas pelo confronto. Amava a todos e esse amor o levou à cruz. Como mestre, ensinou e praticou a humildade. Foi o único que nasceu para morrer. Nós nascemos para viver, mas morremos como consequência do pecado. Vamos refletir no seu maior exemplo, que foi deixar a sua glória e esplendor. Esse Jesus, Deus, dá sempre o exemplo para depois cobrar a obediência. Então vejamos em Gênesis 2, 24, um texto muito conhecido, que muitos pregadores utilizam em casamentos. Diz o texto: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Apesar de o texto se referir ao ciclo da vida humana, onde os pais criam seus filhos para se tornarem pais
que gerarão novos filhos, Jesus também deixou a sua glória com o seu Pai e tornou-se carne para viver entre nós e gerar muitos filhos espirituais pelo novo nascimento. Podemos ver isso em João, no capítulo 1, verso 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade." E quando ele diz que ele gera muitos filhos espirituais, Gálatas 3,26, o apóstolo Paulo vai dizer: "Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus." Também em Gálatas, no capítulo 4, de 5 a 7, o texto diz: "Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo." Também em Efésios 1,5, e diz: "E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade." Ou seja, o beneplácito do seu bel prazer. Portanto, irmãos e amigos, eu queria frisar o verbo do texto de Gênesis: deixará. Apesar de este verbo estar na terceira pessoa do singular da conjugação do futuro, utilizá-lo no presente do indicativo "eu deixo" tem maior relevância, sintetização, coerência, convicção, destemor, confiança apesar das incertezas, desapego. Pois deixar algo para trás é valorizar mais outra coisa qualquer. Por exemplo, para que o ministério da misericórdia de Dom Pedro aconteça às quintas-feiras, muitos irmãos têm que deixar seus afazeres, seu descanso, sua família, além de tantos outros ministérios da igreja que fazem a mesma coisa. Temos muitos exemplos de brasileiros que deixam tudo para trás em nome da segurança e vão morar em Portugal, Estados Unidos, Canadá e outros países. Outro exemplo são os missionários, que ao ouvirem a voz de Deus audível em seus corações, deixam tudo para cumprirem a missão específica para um lugar. Abdicam da família, dos parentes, dos amigos, de seus sonhos, dos seus bens. Lembro-me que em outubro de 2018, mais precisamente no dia 21, que foi um domingo, já com a viagem marcada para Portugal no dia 22 de outubro, segunda-feira, Rose e eu estávamos para vir de vez então para Portugal com missionários do Senhor. E passamos a noite em claro a trabalhar na nossa residência para deixar em condições, pois o inquilino que iria morar na nossa casa faria sua mudança no dia de nossa viagem. Pois bem, passamos a noite em claro sem dormir, quando já era às 5 da manhã, pois que foi quando nós começamos a tentar arrumar as nossas malas e só podíamos levar 4 bagagens despachadas no porão do avião, 2 para cada um de nós. E a Rose começou a chorar copiosamente, pois no intervalo das 5 às 6 não daria tempo para acomodar tanta roupa, sapato,
chapéu, casaco e coisas pessoais acumuladas durante tantos anos. E devido ao horário, já de madrugada, eu comecei a jogar na lixeira da prefeitura muitas coisas boas, minhas e da Rose, sem ela saber, pois não tínhamos a quem dar naquela hora da manhã e precisávamos deixar a casa livre e desimpedida para os novos inquilinos. Foram minutos de muita tristeza para ambos, mas o fizemos porque a missão que Deus nos atribuiu era mais importante do que tudo aquilo. Mas somos seres humanos, né? E a gente fica triste, né? É natural. Portanto, eu quero deixar você que nos vê e nos ouve neste dia sobre esta breve meditação devocional. Até que ponto você está disposto a deixar para trás, por Jesus Cristo, a tua vida secular de festas, drogas, devassidão moral, que é essa falta de capacidade de ser moral, de solução, são esses desejos de moralidade sexual, depravação, e poder dizer como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas 2:20: